Bom dia. Esta é mais uma conferência do Grupo Cronos de História da Ciência. Eu sou o professor Gildo Magalhães, do Centro de História da Ciência da USP, e hoje nós temos o prazer de contarmos com a professora Graciela Watanabe. Logo mais ela vai dar início à sua apresentação, mas eu gostaria de antes lembrar que a participação do público pode, e gostaríamos que houvesse também na forma de perguntas à nossa apresentadora, e isso precisa ser feito pelo IEA Responde, que é o canal para o público, então, se manifestar. Bem, a nossa apresentadora, conferencista Graciela Watanabe, é professora na Universidade Federal do ABC, no Núcleo de Ciências Naturais e Humanas, e ela fez mestrado e doutorado em ensino de física na USP, e também fez um mestrado em tecnologia digital na Universidade de Lisboa. Ela é bastante interessada no assunto de divulgação científica, que a levou a fazer também um estágio no doutoramento junto ao CERN, o famoso Centro de Pesquisas Nucleares, que fica na fronteira da França com a Suíça, e ela vai justamente tomar isso como um estudo de caso. Então, bem-vinda, professora Graciela, pode começar. Obrigada, Gildo. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer, eu acho que é uma honra estar conversando com você, pesquisador tão reconhecido na área, e poder dividir um pouco do trabalho aqui com vocês. Bom, para começar, então, eu vou dividir com vocês a minha tela, porque eu quero apresentar alguns slides. Então, eu queria apontar um pouco, né, começar essa apresentação que eu preparei para dialogar com vocês, discutindo um pouco, né, a questão da divulgação científica e como a sociologia da ciência ela pode ser uma lente epistemológica interessante para a gente pensar o jogo social, né, o papel que a divulgação científica tem dentro do contexto do jogo social do laboratório CERN. Né? E, para começar, eu acho que eu vou trazer uma citação do Pierre Bourdieu, que é o autor que eu tenho trabalhado, quando ele foi questionado por um cientista, né, da relevância, né, do cientista responder às demandas da sociedade, né, a partir, então, das demandas que provêm da próprios problemas científicos. Né, e o Bourdieu responde da seguinte forma, né, a questão que você colocou, ela é essencial, né, devem eles suprir as insuficiências que podem constatar no trabalho de explicitação das expectativas sociais? E, se não interpelados, devem responder ou não às questões que lhes são colocadas? Tudo bem pensado, respondo que sim, é evidente. Se tem a oportunidade de se interrogar como erudito especialista num domínio qualquer, por um poder qualquer que seja, isso é tão raro que é preciso responder. Muitas vezes a questão é idiota, mas creio que é preciso responder. Ao menos, para reformular a questão, é uma espécie de obrigação cívica. Quando eu me propus a falar sobre a divulgação científica, sob a luz da sociologia da ciência, eu levei-me aqui a enveredar para o pensamento que o ato de divulgar é uma prática reflexiva e interessada, para além de uma percepção quase naif, né, de que seria apenas dialogar com o público. Essa dimensão de análise ela não surgiu antes da pesquisa de campo do CERN, que eu falarei daqui a pouco com vocês, mas sim na condição de espectadora e, ao mesmo tempo, promotora do processo de fazer ciência e divulgar. Essas duas instâncias do olhar para o fazer científico e da divulgação científica vêm da parceria com dois pesquisadores do Instituto de Física da USP, o professor Marcelo Gameiro Munhoz e a professora Maria Regina Kawamura, que atuam, respectivamente, nessas duas áreas do conhecimento, física de partículas de altas energias e divulgação, sociologia da ciência. Sem dúvida, assim, essa dualidade desses olhares, né, a percepção sociológica não me possibilitaria aqui esse olhar relacional que eu pretendo trazer entre o fazer ciência
científico e, a partir daí, a sua divulgação, e também na geopolítica mundial e como isso se caracteriza na perspectiva do conceito de periferia, que eu também quero abordar com vocês. Diante desse preâmbulo, ou quase tributo, né, a tese que eu pretendo defender aqui é que a divulgação científica ela pode ser considerada um jogo social, articulado pelas pressões externas ao subcampo, que seria o laboratório CERN, né, e que elas são, de certa forma, de cunho político, cultural e social, e mais especificamente como parte das lutas do campo pelas posições de poder, seja de ganho ou seja de perda, que é o que a gente vai ver mais para frente, né. Partindo desse primeiro argumento, né, eu introduzirei aqui também, diante do cenário atual político, né, um outro argumento, ou seja, como a divulgação científica ela se mostra um instrumento simbólico importante na defesa pela democracia, ante seu papel de monitoramento da perda das capacidades democráticas diante da desigualdade científico-tecnológica ou técnico-científica, conforme vocês preferirem. Eu irei, portanto, aqui defender que a divulgação científica ela deve ser pensada a partir de um olhar associado ao direito de fala e possui, dentro do espaço social de atuação dos cientistas, um papel relevante para a garantia da autonomia do campo científico. Diante dessa reflexão, eu buscarei aqui apontar o quanto o discurso teórico se distancia da realidade imposta pelo gerenciamento da carreira científica e os desafios do jogo social da ciência. De certa forma, eu percebo na minha pesquisa, né, o quanto o julgamento social dos pares, né, no meu caso os físicos de partícula, nesse subcampo, interfere de modo bastante proeminente na própria prática da divulgação. Revendo, por fim, então, dessa minha fala de hoje, né, que a posição periférica no campo do poder da ciência ele pode ser visto de maneira menos desprestigiada quando colocada como uma categoria de valor na relação centro-periferia do campo. Eu abordo aqui a ideia de periferia a partir dos trabalhos do professor Fabrício Neves, da UNB. Talvez nesse momento eu já tenha dado aqui alguns indícios, né, da minha lente epistemológica, que será baseada em dois autores, ainda que muitos outros vão permear essas reflexões, né, o Pierre Bourdieu e o Charles Tyle, né. E por que mobilizar esses dois autores para pensar, né, a questão dos físicos de partículas que vão fazer divulgação científica num acelerador de partículas, né? Esses dois conceitos centrais, eu acho que são fundamentais para definir a minha fala, né? E também para definir a forma como eu enxergo o problema levantado. Tyle me ajuda pensando na questão da desigualdade científico ou técnica científica, e Bourdieu a questão da autonomia do campo. Serão, portanto, os meios reflexivos que eu mobilizarei para indicar que minha tese ela possui uma certa linearidade teórica, ainda que no seio dos problemas práticos, muitos fios não se conectam e, de certa forma, me levam a confrontar novamente os meus dados e as reflexões que eu fiz durante a minha pesquisa, né? De certo modo, é repensar se a teoria evitaria o tal curto-circuito, né? E as reflexões, né, que vão sendo, de certa forma, tal qual o Bourdieu provoca, né, vez ou outra, para usar a metáfora do processo de desenvolvimento da pesquisa teórica, se ela vai dialogando com a minha realidade imposta, né? E aí, muitas vezes, nos obrigando a voltar ao problema teórico, confrontar a realidade e desenvolver, a partir daí, uma reflexão, que são essas reflexões centrais, né? E que eu trato no início, mas que talvez elas também precisem até de maiores arcabouços, teorias, diálogo, possa, então, evitar esse tal curto-circuito constante, né? Bom, tanto esse processo, dialogando com o Charles Tyle, para buscar desenhar um panorama mais amplo, né, do problema e atingindo, posteriori nessa fala, o foco central dessa tese, que é saber a divulgação científica, essa minha específica, produzida por cientistas, que deve ser pensada, então, como um jogo social do campo científico, né, incluindo dentro dessas lutas as posições periféricas dos agentes sociais que a compõem. Assim, falaremos da democratização, que, conforme Tyle, nunca será uma condição dada, mas sempre um sentido negociado. Uma dupla troca de interesses que envolve o poder estatal, quase sempre concentrado, e a mobilização popular. Há, portanto, de deixar claro que, para Tyle, a democratização e a desdemocratização precisam ser enfrentadas, pensadas, caracterizadas como um processo que não funciona em estrita simetria. O que isso quer dizer? Que, em geral, a desdemocratização ocorre mais rapidamente que a democratização.
E isso, de certa forma, vai implicar sempre um consentimento negociado nesse processo. Esse processo, inclusive, ele é um processo tênue de aumento e diminuição da capacidade democrática de um país, que perpassa um conjunto complexo de negociações, onde nem sempre a vontade popular é ouvida ou negociada, em prol de um jogo de interesse pela manutenção do poder. Bourdieu diria que é a lógica do campo, as lutas do campo que estão sempre feitas, desenvolvidas pela manutenção dos dominantes, né? pela manutenção do poder dos dominantes. Mas onde olhar quando pensamos em processos democráticos que podem estar ganhando ou perdendo sua capacidade? Tyle envolve-nos em sua reflexão para 3 fatores. Redes de confiança, um exemplo, independência das redes de informação. Centros de poder autônomos, ou seja, um poder livre das instituições para a tomada de decisão. E o isolamento dos processos que levam à diminuição da desigualdade categórica. Meu projeto aqui é defender que uma parte, talvez ínfima, né, desse processo, mas necessária para combater 2 focos, a perda da autonomia no campo científico e a defesa pela garantia da liberdade da expressão, podem ser pautadas pelas regras da divulgação científica. Ou, como diria Bourdieu, a opinião talvez seja um luxo. Vou falar disso daqui a pouco. Para Charles Tyle, a organização da vida social baseada na desigualdade categórica, que é aqui a que eu vou focar nessa apresentação, se formou a partir de fronteiras que separam conjuntos inteiros de pessoas. O Boaventura e a Águas, eles têm uma interpretação interessante para o sentido de fronteira, essa fronteira que separe, que une, que afasta, que merecia aqui um melhor aprofundamento, infelizmente não dá por causa do tempo, mas que também pode ser interpretada essas fronteiras como fronteiras que separam, que une, que afasta, também no campo talvez científico. Né? Mas tais fronteiras, por fim, voltando ao Charles Tyle, mas tais fronteiras têm o objetivo de promover situações diferenciadas coletivamente em suas oportunidades de vida, seja de gênero, raça, etnia, impacta os processos de aumento da capacidade democrática de uma nação. Qualquer processo, portanto, para Tyle, depende necessariamente dessa diminuição da desigualdade categórica, né? E inevitavelmente, no isolamento desses processos políticos, dessa desigualdade. As desigualdades categóricas, né, é necessário que haja sempre transações entre essas fronteiras. É preciso compreender que elas existem para garantir 2 aspectos: vantagem de forma regular para pessoas em um dos lados dessa fronteira e a reprodução das fronteiras, inclusive em outros campos. Né? Mas focando aqui no nosso interesse, que é a ciência, eu quero trazer como foco desse debate como as desigualdades categóricas são apresentadas na atualidade. Nesse sentido, Tyle introduz uma lista extensa, né, entre elas o conhecimento técnico-científico como uma das formas geradoras de desigualdade historicamente proeminente, palavras do autor. A obstrução da oportunidade ao acesso a esse conhecimento, em especial, quando ter acesso a esse saber facilita as escolhas para intervir na vida social, seja para o mal, nos obriga, mesmo que de forma inconscientemente, a fazer escolhas baseadas em problemas que não são, por vezes, verdadeiros. E aqui, verdadeiro, quando pensamos, no caso da ciência, nas suas condições sociais de produção e em seus critérios de validades, ou seja, a construção do conhecimento a partir desse campo científico. Né? Para Tyle, portanto, né? Mais recentemente, o controle sobre o conhecimento técnico-científico se tornou uma base importante para a desigualdade, que faz parte de combinações de diferentes outros recursos, como os financeiros, e também a combinação da terra e dos meios coercitivos, né, para a aquisição dessa terra. O exemplo que a gente vê nesse caso, por exemplo, é as queimadas na Amazônia, no Pantanal, né, que é, de certa forma, uma maneira de coerção para a aquisição dessa terra. Né? Ter controle, então, sobre o conhecimento científico, nesse caso mais simbólico, né, é um fator determinante para a tomada de poder ou a manutenção do poder no jogo social da ciência. Inevitavelmente, alguns irão apontar que para governar não é preciso ser cientista, né? Vide a configuração de muitos governos atualmente. Contudo, o poder efetivo está no que Tyle chama dos magnatas do capital, que são muito conhecidos pela mídia e os que controlam hoje, por exemplo, as redes sociais.
né? Mas também controlo, de certa forma, a tecnologia que a gente consome, né? Ciência e tecnologia. Então, nesse caso, são, né, para o autor, fatores determinantes no processo de desdemocratização e de democratização, isto é, pois eles refletem o acesso aos consumos simbólicos que envolve todo o processo de escolha, sejam elas pessoais ou coletivas, né? Em o caso do Brasil, também isso não é diferente. O Tarly reconhece que o Brasil também passava em 2007 por esse momento. Eu acho que a gente já está bem consolidado nessa perspectiva. Partindo desse paradoxo, entre o consumir e a crítica, pensando se é possível que haja um pragmatismo crítico aqui nesse contexto, como podem os cientistas darem suporte para compreender os limites dessa verdade intrínseca do campo científico, ou seja, a verdade como uma prática regrada pelos valores desinteressados da ciência? Uma perspectiva talvez aqui mertoniana, que poderia ser quase uma heresia para quem trabalha com Bourdieu, né, já que ele é um crítico, ainda que eu acho que ele ainda se aproxima em muitas questões com Merton, da sua ideia de sociologia da ciência, mas que não deixa de ter aí um sentido, talvez, atual dessa visão desinteressada. O que quero apontar é que todo esse arcabouço teórico ele é uma estrutura basilar importante, né, que precisa estar claro para entender que, se falamos de democracia, ou os processos que levam à democratização e à desdemocratização, sabemos antemão que estamos aqui comprometidos com a luta pela garantia de, entre muitos direitos e deveres, o direito de fala. Agora eu entro aqui talvez num campo complexo, derivado de uma necessária reflexão e que, de certa forma, precisa estar claro para quem ouve o Bourdieu em seu discurso. Não é necessário apontar que Bourdieu aqui é comprometido com a democracia, com a livre expressão, mas ao ser questionado por um pesquisador, né, sobre por que os cientistas precisam sair das suas torres de marfim, né? Inclusive esse é um termo que eu sempre chamo a atenção quando eu falo sobre divulgação científica. Acho que é um termo que a gente, quem trabalha com divulgação científica já está tentando superá-lo, né? Eu falo isso um pouco também numa apresentação que eu fiz recentemente no INFUSP, lá no grupo do dissenso, né? Mas que, de certa forma, né, para fazer essa divulgação, ela seria tão importante para esse diálogo com esse público. Ao passo que ele desenvolve essa sua reflexão, né, que envolve a legitimidade perdida da ciência, o fracasso da sociedade compreender o que fazemos, o que cientistas fazem, e isso implica tanto os cientistas das ciências naturais quanto das humanas, né, e vai apontando por que isso, de certa forma, ocorre. Ele nos chama a atenção, né, a seguinte passagem que, em resumo, nos questiona quem efetivamente pode falar sobre ciência. Né? E ele fala, né? Platão dizia: opinar é falar, ora nada mais desigualmente repartido do que essa capacidade. E essa constatação choca a boa consciência democrática. Todas as pessoas são iguais é o dogma. Ora, dizer que todas as pessoas são iguais diante da questão da opinião é um erro, e é um erro político. Nem todo mundo tem um instrumento de produção da opinião pessoal. Novamente aqui, não é uma defesa pela superioridade racial, de gênero, qualquer tipo de estabelecimento da fronteira pela manutenção de uma desigualdade categórica, no caso até a científica tecnológica, mas evoca aqui uma reflexão sobre o direito à fala por aquele que pode produzir a opinião. Esse reflexo que a gente vê hoje na nossa sociedade pode ser aqui apresentado, relembrado de uma maneira bastante jocosa, né? Por um canal de humor, para quem gosta de seguir esses canais de humor nas mídias sociais, no Facebook, por exemplo, que parodiou aí uma época uma emissora estrangeira de bastante reputação, né, que veio para o Brasil e promove aí esse debate sempre entre os dois lados de um tema, né, questão em que por vezes o problema não necessariamente tem dois lados, né, a eterna confusão, né, entre as controvérsias sociocientíficas e as fake news, né, então é um pouco essa provocação que eu acho que está por trás, né. Defende-se, portanto, aqui que é preciso entender essa divulgação científica não como um ato, eu introduzo aqui um ato político de defesa pela autonomia do campo científico, pois o direito a essa fala sobre a ciência tem que ser respeitado. E quando eu falo direito a essa fala, eu falo do jornalista científico, eu falo do divulgador científico, do pesquisador em divulgação científica, dos físicos, do químico, do engenheiro, do biólogo e assim por diante. E dar a oportunidade de se construir, a partir do discurso desses sujeitos,
coletivamente a produção desses problemas, que por vezes são sociais, obviamente, mas que nem sempre são problemas verdadeiramente científicos, né? E que sejam capazes de promover uma opinião sobre ciência pautada naquelas que delas se nutrem em suas práticas profissionais, né? Então, portanto, é lembrar que a opinião pessoal é um luxo, e aí Bourdieu vai falar que há pessoas no mundo social que são faladas por quem se fala, porque elas não falam, para as quais se produzem problemas, porque elas não os produzem. E hoje chega-se mesmo ao grande jogo da desmistificação democrática, até a dar oportunidade para que respondam a problemas que não seriam capazes de produzir. Isso implica pensar a divulgação como esse instrumento de superação das ideias feitas, mas que reflete um problema mais amplo de distribuição desigual do capital científico tecnológico, porque envolve mobilizar uma parcela importante da sociedade para compreender que saber sobre ciência envolve mais do que ter acesso ao conhecimento científico que provém da divulgação científica, né? É um desafio aqui da informação versus o conhecimento. Obviamente, teríamos aqui que tratar o papel educacional da divulgação científica, mas que reflete muito pontualmente que a desigualdade científico-tecnológica pode ter na divulgação, produzida por quem pode falar, uma parcela do insulamento das desigualdades categóricas, né? É o que eu gosto de chamar do saber ou não saber sobre ciência. Então, o meu argumento é que o papel da divulgação científica, portanto, reflete-se como promotora da construção social do sentido sobre ciência e possui aqui um papel para além de apresentar a ciência ao público, mas como construto social e, de certa forma, uma artimanha para garantir a autonomia do campo científico. Ou seja, ela pode ter uma dupla função. Ela promover na sociedade a retomada da confiança na ciência de uma maneira crítica, obviamente, e rechaçar simulacros conforme aponta Epstein. Não o Epstein fala uma coisa bastante interessante no trabalho que ele tem sobre ciência e anticiência, do quanto que os movimentos anti-ciência, eles são, de certa forma, simulacros da própria ciência. Quer dizer, eles não rechaçam a ciência, mas eles, de certa forma, usam todo o aparato de construção do conhecimento científico para, aí sim, contradizer essa ciência, né? Então, esse simulacro eu acho que é um pouco nesse o caminho que a divulgação científica tem que atuar também, né? E, ao mesmo tempo, ser um instrumento importante, né, a divulgação científica, para garantir lá a tal autonomia do campo que eu falo. Né? Cabe apontar, para não recairmos aqui na concepção naif, né, de uma divulgação que salva, que pretende-se aqui compreender que ela não possui um poder significativo para dar suporte à defesa da autonomia do campo, mas como um produto, dentre vários, para legitimar a ciência em outros campos sociais. Né? E aí é um pouco entender que se a comunicação ela é instantânea, então, em um certo sentido, para o Bourdieu, ela não vai existir, porque requer, nesses casos da opinião ou das ideias feitas, a necessidade da construção de um problema de uma forma mais coletiva para o diálogo. Essa autonomia que aponto, né, se pauta na própria defesa do campo científico, ou seja, o campo científico, por Bourdieu, é um espaço social de lutas, né, na busca pela legitimação e no reconhecimento, em geral, simbólico pela autoridade científica. Né? Então, esse é o espaço social de lutas do científico. Essa ideia de campo surge, né, no Bourdieu contra um paradigma, segundo Jim Ha, né, do funcionalismo mertoniano, em que o autor ele elabora, de certa forma, uma construção da sociologia da ciência que é muito baseada em estratégias de subversão, mais do que estratégias de sucessão. Eu acho que essa interpretação que o Jim Ha faz é interessante, porque ela mostra que as lutas são sempre feitas pela tomada de posição dos sujeitos no campo científico, mas em outros campos também, ele faz isso para outras áreas, mas no campo científico, pelo reconhecimento da autoridade científica que posteriori para aquele agente social naquele campo vai dar maior legitimidade quando ele assume a sua posição de poder no campo científico.
A ideia de campo, portanto, vai nos dar esse suporte para entender que fazer divulgação científica por cientistas envolve uma parte importante do processo de ser cientista e jogar o jogo social nesse espaço de lutas, né? Os agentes cientistas, portanto, para o Bourdieu, ele, de certa forma, para quem gosta de trabalhar com Bourdieu, a questão do hábitos, né? As pessoas gostam de usar esses jogos de palavra do Bourdieu. É estrutura, estruturante, que estrutura, estrutura, né? Mas, no final das contas, eu gosto desse exemplo que o Bourdieu traz, que o cientista, ele é o sujeito que deforma, né, a partir da ideia de campo da física, deforma o espaço que ele envolve, né? Assim como o espaço também o deforma. Então, de certa forma, o cientista, ele é parte de um campo que o fez, mas ele também faz esse campo, né? E aí, em outras palavras, é isso que evoca a ideia desse cientista como esse sujeito que pode falar sobre ciência, né? Esse direito, esse tal lugar de fala que a professora, a pesquisadora Djamila Ribeiro, fala de maneira muito interessante, e que aqui eu vou usar como ganhar contornos de posições de poder, né? O direito adquirido, talvez pela autoridade científica, que nesse espaço de luta mobilizam, tá, pelos seus agentes sociais, mobilizado pelos seus agentes sociais, mostra a condição de luxo de se ter a opinião sobre ciência, que é, a meu ver, ter opinião não como uma vontade, mas talvez como uma vista intelectual. Mas, para sermos justos, né, e não descontextualizar a fala do autor, né, do Bourdieu, Bourdieu falava nesse momento, né, da fala dele, do discurso dele, né, diante da terrível regressão da autonomia da ciência. E, novamente, os mecanismos sociais que instalaram nas ciências naturais e sociais, que fazem a perda da sua autonomia do campo, ou seja, interesses externos ao campo científico, de certa forma, ditaram o que é a ciência e como ela age, né? Aqui não estamos falando que a ciência não precisa ser vigiada, não precisa ser discutida, as questões éticas que perpassam o ato de divulgar, mas com um construto teórico independente, né? com regras estabelecidas por critérios científicos definidos pelo próprio campo. Em outras palavras, Bourdieu se preocupa no modo como a ciência, quando ela está em perigo, né? As palavras dele, por isso também pode se tornar perigosa. A autonomia em Bourdieu, assim como a democracia em Tales, são processos em constante negociação, né? A ciência, como um espaço de lutas, ela envolve tanto a luta interna quanto externa ao campo. Eu debati um pouco isso no artigo que recentemente eu publiquei com o Ivan Gurgel sobre a constituição da autonomia do campo, e que na revista Transversal, e que, de certa forma, envolve até alguns processos aí mais do cunho do campo de estudos do professor Ivan, que é a questão da própria historiografia da ciência. Bom, mas a autonomia, então, ela não é dada, ela é uma conquista histórica e ela sempre tem que ser renovada. Em muitos casos, de certa forma, principalmente nas ciências da natureza, que é o meu interesse de análise, né, ela foi, de certa forma, já tão inscrita no campo, né, que em alguns momentos ela se tornou quase parte do processo, né, de objetividade da estrutura daquele campo, que ela, às vezes, pode ser esquecida, né, pode ser esquecido que a própria autonomia ela tem que ser renovada, conquistada sempre, né? E aí o desafio que parece se colocar quando a luta interna, de certa forma, dentro do campo científico, sobrepõe-se ao interesse ou à preocupação, né, dos interesses ao olhar o mundo externo ao campo científico, né? Se a luta pela autonomia do campo não é trivial, muito mais complexo é pensar em que medida esses aspectos se colocam quanto a pretende gerir a própria carreira científica. Somamos aqui as posições periféricas e centrais do campo, ou seja, os cientistas e as suas demandas internas ao campo, né? Os cientistas, portanto, para Bourdieu, de forma inconsciente, eles são produções e reproduções pautadas pelo espaço de lutas e materializado pela própria lógica do campo, né? Então, de certa forma, esses cientistas, eles, para o Bourdieu, a sua própria estrutura cognitiva são, de certa forma, homólogas à própria estrutura do campo, né? O que quero apontar é que quando o cientista faz divulgação científica, ele representa mais do que o campo científico, ele representa uma posição do espaço de lutas, ele representa um interesse envolvido nesses espaços de luta, que nem sempre refere a interesses que são mais universais.
Por tal motivo, quando pensamos nessa reflexão que faço, entender o que é divulgação por um cientista, eu evoco não o cientista divulgador, mas o sujeito da ciência. Não faço porque é conveniente aqui para o diálogo com o meu referencial teórico, mas por ter colocado no campo da ciência a reflexão teórica. Foi quando eu aprofundei os trabalhos da sociologia, articulado com outros autores, que a tal vigilância epistemológica, que eu acho que o Bourdieu fala muito, mas que também propõe, é muito pautado pelo Lard Bachelard, é que a constante vigilância epistemológica me faz voltar novamente sempre para reconhecer o quanto que a própria realidade me mostra que talvez algumas perspectivas não sejam aquelas iniciais pensadas. Bom, a partir disso, então, né, pensar como esses sujeitos da ciência, né, eles se colocam também como sujeitos pesquisadores que traz consigo a própria história coletiva que está incorporada nesse campo. Né? Então, é, ao mesmo tempo, uma situação histórica e, ao mesmo tempo, uma situação pontuada historicamente dentro da posição de poder e de luta naquele campo científico. Bom, o desafio está posto, né? Agora eu buscarei aqui indicar, né, partindo dessas reflexões, um pouco do que falo quando ouço o outro lado, que é o lado dos físicos de partículas. Pretendo aqui defender que a divulgação pode ser um meio para a garantia da legitimidade da ciência e relevância de sua autonomia no campo. Por outro, antemão, aponto já que o processo do jogo social de fazer divulgação, ele não é trivial. Ele não é reconhecido, ele envolve perdas dentro do campo científico que impacta o engajamento para a construção dessa tal imagem da ciência. E é um reflexo do que a gente vê hoje, por exemplo, com a questão da terra plana, no caso dos físicos, mas imagino que para biólogos, ou a questão das vacinas, os movimentos antivacinas que vão surgindo por aí. Né? Então, o que eu pretendo, de certa forma, né, é entender aqui o que é esse fazer científico, né, do físico de partículas, né? O que é se aproximar-se do público, seja o tal público que está um pouco mais afastado das discussões científicas, ou o público escolar, né? Por que divulgar? Em outras palavras, o que faz um cientista sair do seu espaço de atuação, do laboratório científico, para promover a ação de divulgar. Né? Então, é um pouco essa a linha que eu pretendo agora, a partir de agora, discutir. E para fazer isso, eu fui então buscar entender um pouco como que o CERN, né, que é a Organização Europeia pela Learda, que fica na França Suíça, o professor Gildo já comentou, como que os pesquisadores do experimento Alice Atlas CMS porque fazem divulgação científica. Né? Cabe apontar aqui que esse trabalho só foi possível pelo engajamento do professor Munhoz, que mobilizou uma bolsa de estudos da União Europeia, que era destinada a alunos latino-americanos, e que fica aqui já meu agradecimento antemão ao professor Munhoz, principalmente porque essa bolsa poderia ser ofertada por um jovem físico de partículas, né, e o professor gentilmente se esforçou para que ela fosse ofertada para um trabalho que é um trabalho que não tem necessariamente impacto sobre o ponto de vista do tal acúmulo do capital científico, o Bourdieu chamaria de puro, né? Ou do conhecimento específico. E acho, então, que cabe aqui o meu agradecimento, porque, sem dúvida nenhuma, o papel do professor Munhoz foi fundamental para que eu garantisse acesso aos experimentos privilegiados, como o do Alice, que é da qual ele trabalha, o grupo do REPC lá no IFUSP, e que posteriormente também, de certa forma, foi o que desencadeou o meu próprio grupo de pesquisa. Então, no final das contas, esses diferentes braços que vão fazendo a pesquisa andar. Né? E a partir, então, dessa aproximação com esses pesquisadores, né, que eu fui, então, entender dentro desse experimento, do experimento Alice, do CMS e do Atlas, como que se dava, como que esses físicos de partículas lidavam com a questão da divulgação científica, e fui com uma perspectiva e encontrei outras, a realidade aí se pondo na pesquisa. Né? A entrevista foi feita, então, com pesquisadores brasileiros, alguns que estavam
que são professores no Brasil, mas que atuam no CERN, né, que viajam constantemente, casos parecidos também de pesquisa que estão espalhados pela Europa, mas que acabam indo para o CERN para coletar dados, né, e aí ficam lá em períodos sazonais, e também alguns pesquisadores que são contratados do próprio CERN e aí trabalham lá normalmente, né? Bom, o que eu vi, o que eu percebi, o que eu trago aqui para a gente dialogar nessa perspectiva, né? Não é normal observarmos no processo de questionamento sobre os seus interesses em fazer divulgação científica, que aparece no discurso dos físicos de partículas um certo olhar para a atividade de divulgar como um trabalho invisível ao campo científico, né? De certo modo, aparece depois de tudo, é muito engraçado, porque depois de tudo que a gente falou aqui, um contrassenso pensar, né, que apresentar-se ao mundo externo não teria um papel importante no campo científico, mas a própria busca pela autoridade científica dentro do campo científico não prevê, talvez de uma maneira como a gente esperava, um nível midiático do campo externo, né? Então, de certa forma, eles vão apontando, né, que esse reconhecimento é quase inexistente, é muito difícil de encontrar, né? E que se você faz divulgação científica em termos profissionais, é quase nada, né? De certa forma, em alguns momentos, né, aparece que o ato de divulgar ele ganha uma certa notoriedade inversa. E quando eu falo notoriedade inversa, eu falo negativa no campo, que é o famoso perder tempo de pesquisa, né? Eu falarei um pouco mais adiante sobre o papel dos cientistas no campo, em uma situação mais periférica, mas a autopercepção desses atores agentes, já dão indícios de como divulgar tem que ser pensado como um fator importante no jogo social da ciência, né? Gerido de maneira quase milimétrica para que eles possam manter as suas posições de poder, né, no campo. E aí, alguns até apontam, né, que se dedicar 100% do seu tempo a essas atividades, eles acham aí que não haveria um fator positivo para a sua carreira, né? E aí outros apontam que seja uma perda de tempo, né? Mas que há pessoas sim que acham que é uma perda de tempo fazer divulgação, né? E isso, de certa forma, vai apontar o quanto que fazer divulgação científica, de certa forma, está associado, portanto, a pensar como que eu vou lidar, como eu vou gerir a minha carreira nesse campo. Durante todo o processo de contato com esses agentes observados de uma certa distinção, a gente observa uma certa distinção dos discursos, né, deles, né, baseados especialmente na questão da geopolítica, né? Eu falo aqui da geopolítica na perspectiva, obviamente, do hemisfério norte-sul, Europa, Brasil, que não dá para dizer que o Brasil representaria aí a América Latina, mas que, de certa forma, tem aí as suas distinções sociais e políticas, né? Observamos, então, durante todo esse processo, uma relação distinta de sentidos que são atribuídos aos jovens pesquisadores, enquanto que na Europa divulga-se quase como uma tentativa de manutenção dos jovens nas áreas científicas, que é um problema que já vem de muito tempo na Europa, mas Estados Unidos também, né, do afastamento dos jovens pelo interesse no campo científico. No Brasil, observa-se uma relação marcada por uma tentativa, também muito pautada pelo nosso contexto social, né, do insulamento das políticas educacionais através da própria divulgação, lógico, isso de maneira muito tímida, mas pensando aí, na minha interpretação, das desigualdades categóricas, né, como diminuir essas desigualdades científico-tecnológicas, né, que aparece de maneira bastante tímida aí dos pesquisadores, mas que eu acho que é importante, né? E isso é interessante até sob o ponto de vista da perspectiva da educação, né, o quanto que a ciência, né, e a divulgação tem um papel importante também, né, para o engajamento na aprendizagem das ciências, de modo geral, e que a gente vem vendo isso de uma maneira muito interessante até no grupo de pesquisa, a partir dos trabalhos do Munerato, do Navarro e do Ianello, que vão tentar entender exatamente como que se dá as distribuições aí de grupos de escolas públicas e privadas, por exemplo, na distribuição das notas de Enem, né? E você percebe, obviamente, né, que os alunos que têm uma educação mais privilegiada, quando se trata do conhecimento das ciências naturais, obviamente estão nas posições
posições privilegiadas dos rankings aí, na escolha dos cursos de altas seletividades. Esse trabalho, esses diálogos com a educação são fundamentais, porque a gente vive numa sociedade articulada entre esses diferentes conhecimentos, e tem pesquisadores que já vêm trabalhando isso há muito tempo, a Ione do Vale, em Santa Catarina, a professora Ana Maria Almeida, na Unicamp, né? Quando observamos, então, essa dimensão das relações de poder no campo científico, de certa forma, uma representação bastante peculiar aqui, e por isso que eu falo das dominações no campo, né, também, que aparece distintas entre esses dois espaços sociais, né? Que são a relação entre orientadores e orientandos, no que tange, obviamente, a questão da divulgação científica, né, que são baseadas nas relações de dominação que perpassam o ato de divulgar. Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha, por exemplo, um pesquisador europeu e um brasileiro, né, falando sobre como que se dá essa relação dos orientandos, dos orientadores, né, uma pesquisadora que trabalha no CERN, faz divulgação, ela aponta, né, que como não que na divulgação não tenha políticas de divulgação, mas o trabalho dela é específico, a situação dela é específica, ela vai falar que como muitas vezes é baseado em favor, boa vontade, e ela pede, às vezes, para um pós-doc, um aluno participar e tudo mais, e um professor, e ela fala assim que para alguns professores é mais fácil eles dizerem, né, meus alunos, eu não preciso dar ordem para o meu aluno, quiser fazer divulgação, ele vai e faz, né? E aí eles podem ir, não vou obrigar, mas também, né, não, se não quiser ir, também não posso, né, obrigar ele a ir. O que é uma percepção distinta no caso brasileiro, que já tem uma relação, o grupo que eu analisei, né, o caso brasileiro, quando eu falo caso brasileiro, eu falo do grupo que eu analisei, em que reconhece que a divulgação, ela é um instrumento dentro do campo social importante quanto a própria prática científica, né? E aí ele fala que fazer um paper tem o mesmo nível de compromisso, né? Então tem que ir lá, tal dia vai ter o Masterclass, que é uma atividade de divulgação do CERN, então tem que ir lá e fazer e pronto, é compromisso, né? Como eu não apontei aqui durante a minha fala, eu jogarei luz aqui sobre a responsabilidade social apontada pelos pesquisadores, partindo do que discuti anteriormente diante do interesse em divulgar, né? Talvez o mais clássico dos estudos de divulgar evocam aí com seriedade e compromisso teórico-metodológico o fato de que a responsabilidade social é um dos motores chaves que instigam os pesquisadores a mobilizarem seu tempo de pesquisa no ato de divulgar. Esse fato aparece sempre como discurso socialmente aceito, relativamente bem intencionado e que contextualiza, de certa forma, a realidade social marcada por cada espaço social, geopolítico que a gente está debatendo aqui, né? E aí, o caso da Europa, ele aparece, né, como uma divisão de responsabilidade. Essa responsabilidade social, na verdade, é uma responsabilidade de acesso ao conhecimento científico, né? Então, ele aponta, né, que como a nossa responsabilidade dos cientistas não é só minha, é dividido com todos. Se o meu laboratório fizer a bomba atômica, eu te digo que isso que eu estou fazendo é a bomba atômica, então você também é responsável pelo que eu estou fazendo, porque você agora sabe que eu faço bomba atômica. Então, essa é a tal responsabilidade social que o cientista está apontando. Quando a gente olha para o caso brasileiro, a responsabilidade social se dá a partir de uma perspectiva no sentido de fazer um trabalho voluntário, de retorno do investimento do dinheiro para a sociedade, assim por diante. Bom, em suma, observa-se, então, que há duas instâncias de análise que foram consolidando aqui o pensamento e o amadurecimento diante desses discursos, que evoca aí o papel da divulgação como uma parte do jogo social demasiadamente periférico, né? Em determinados momentos, atuando até como um anteprojeto de gerenciamento da própria carreira. Diante dessa análise, obviamente, muito particularizado pelo meu olhar, eu tenho pensado quantos cientistas em posições periféricas no campo têm atuado de maneira central para o engajamento das práticas de divulgação, né? Tanto um novo entendimento sobre o papel da posição periférica no campo de poder, no caso científico, para a garantia da autonomia científica, também como em termos da sua legitimidade social. Há duas passagens, né, que evocam o que eu vou explorar aqui, já ir caminhando para o final da minha fala, né, que
que tem a ver, por exemplo, no momento em que um pesquisador vai falar, quem faz, um cientista divulgador vai apontar quem faz divulgação científica, ele vai falar que há pessoas interessadas que tratam o assunto porque não sabe fazer outra coisa, né? O contexto, assim, falando assim, descaracterizado, parece que tem um certo maldade no discurso, mas não tem não, ele tá falando que é mesmo os modos de fazer divulgação científica, ela não é trivial e tudo mais, né? Assim que possa parecer até um pouco impactante, né, esse ato da fala do pesquisador, ele está cheio de e parece estar cheio de contrassenso, porque, afinal de contas, tem um cientista apontando que o colega, né, não sabe fazer outra coisa. De certa forma, a gente pode fazer uma situação analítica de que o de quem não sabe fazer outra coisa acaba se encontrando numa armadilha imposta, né, pela própria carreira científica. Né? E, olhando esses sujeitos, em alguns momentos, até como certo outsider, um outsider, talvez, mas não de uma maneira muito positiva, né, do papel desse sujeito no campo científico. E aí o Bourdieu complementa esse debate, né, quando ele indica que a divulgação científica é uma espécie de injeção de ânimo para o pesquisador que envelhece tranquilamente, né, ocupando aí uma forma útil o seu fim da carreira. Ainda que esse olhar pareça ser uma boa forma de encarar a divulgação científica, dando até uma posição política relevante para as carreiras em fase mais avançadas no campo científico, na prática essas relações não se mostram inversas. Né? Se a gente pensa a fazer divulgação científica está destinado a um fim de uma carreira, em geral, a gente observa pelo próprio discurso dos cientistas que pessoas que não fazem divulgação exatamente são aquelas que tendem a ser as pessoas mais velhas, porque elas têm outros compromissos, elas têm outras demandas e dentro do campo científico acaba, assim, de certa forma, se transformando, inclusive, num certo afastamento de discurso, de diálogo com o público, em geral, o público mais jovem, por exemplo, né? E aí, partindo dessas duas situações, me parece que em vez da gente ver a carreira jovem ou a carreira velha, ainda que eu vá usar esses dois exemplos, eu proponho aqui a gente pensar que talvez a melhor forma de entender isso é com os casos periféricos. Talvez os casos periféricos podem dar alguns indícios de por que se faz, como se faz a própria carreira científica. Né? Então, partindo dessas duas situações, né, casos periféricos das relações de poder no campo científico, que eu gostaria de defender que é necessário olhar para esses autores como peça-chave na constituição das novas posições de poder que assume, assim como a redistribuição de suas posições para a manutenção da subversão das relações de poder no campo científico. Os dois casos emblemáticos que eu trago aqui, muito rapidamente falarei deles, e que está associado, a meu ver, à autonomia do campo, reflete, assim, de certa forma, como a gente entende a divulgação feita pelos físicos de partículas no CERN. Os dois casos emblemáticos que eu quero apontar são dois sujeitos do CERN que vão atuar e atuam em divulgação científica de uma maneira bastante engajada na instituição, ou no laboratório, ou no subcampo. Em suma, suas posições periféricas no campo científico podem ser vistas de maneira mais positiva, onde a construção da lógica social pode ser caracterizada pela redefinição do papel dos cientistas em posições aí periféricas, constituindo uma nova hierarquia simbólica do papel da periferia no campo científico. Ou seja, rever as posições ocupadas e as dimensões de distribuição desigual do capital, ou talvez até do reconhecimento dela. Né? A posição periférica, que aqui eu uso novamente, apontando o Fabrício Neves, em que a relação centro-periferia se inscreve como valor, eu gosto de olhar essa questão, onde os jovens e os velhos pesquisadores vão assumindo aí essas posições de desprestígios dentro do espaço social, mas que não tem só a ver com ser jovem e velho, mas que pode se caracterizar na readequação do campo, né, a readequação deles no campo, e seu papel importante para a garantia da própria autonomia do campo, visto que a sua participação no engajamento nessas questões pode ter o papel dentro da divulgação, o papel da divulgação dentro da autonomia. Né? E, portanto, até de certa forma, dando a eles um suporte, porque em alguns momentos eles estão desprendidos do jogo social imposto pela busca da autoridade científica. E isso implica, inclusive, que eu não estou falando que eles não estão lutando no campo, eles estão lutando no campo, sim, estou falando que em certos momentos, talvez uma situação periférica na luta no campo pode ajudá-los, não atrapalhá-los, no sentido de, quando eu penso no seu papel para a divulgação científica. Né? E aí eu vou avaliar o caso, né, dois casos importantes, emblemáticos que eu estou chamando,
que é de um pesquisador, dois pesquisadores que estão, que vêm de um país periférico na Europa, e, portanto, eles são, de certa forma, periféricos, ou seja, tem o seu endereço no sistema científico, né, porque é de país periférico no contexto europeu, e também olhar eles como essa posição possível no campo pode impactar o ato de fazer divulgação. O primeiro é um jovem que possui uma formação dupla, eu gosto da história dele, é bem interessante. Ele é físico teórico e engenheiro ao mesmo tempo, então ele tem duas formações, né? E como pesquisador contratado no CERN, o que é uma coisa bastante rara na Europa, porque, em geral, eles têm contratos temporários, ele não, ele é contratado do CERN, então ele tem uma posição até mais privilegiada, ele possui um cargo importante de trabalho dentro da parte de instrumentação do acelerador, e a sua, muito engajada em divulgação, e a sua dupla faceta, que por um momento, né, a gente pode achar um coringa dentro de um laboratório, né, pois evitaria, de certa forma, como ele diz, né, evitaria a coleta de dados sujos, como na construção de aparatos, né, ou de melhoria deles, né, para reconhecer, né, as condições de contorno do experimento de altíssima precisão, como, por exemplo, colimar o feixe no laboratório, né? Mas o caso, contudo, ele traz aí uma estranha situação, que é uma situação de dominação quase constituída pelo que ele reconhece como uma situação de dubiedade, mas quando ele fala, né? Quando eu estou falando com o engenheiro, eles não me acreditam porque eu sou físico, né? Aí quando eu faço o inverso, quando eu vou falar com os físicos, acredito, né? Porque eu sou engenheiro, né? E aí eles retrucam que eu sou engenheiro, então não é para eu ficar dando muita opinião. O que eu quero dizer, na verdade, o que representa, né? O que essa representação nos aponta, ainda que careça de melhor detalhamento e estudo, refere-se ao modo como alguns cientistas agem diante das marcas sociais, marcadas por situações periféricas, que lhe conferem situações desiguais no campo de poder. Divulgar para esse personagem, portanto, torna-se o fruto de um papel de reconhecimento do campo e de empenho pela inserção dos jovens cientistas de países periféricos no laboratório, né? E, portanto, eu interpretando aqui também como um certo compromisso pelo insulamento das políticas de promoção da desigualdade categórica lá do Charles Taylor. No outro extremo, um pesquisador experiente, também de um país periférico, que já está finalizando a sua trajetória como físico de partículas dentro do seu laboratório nacional do seu país, ele acaba, então, se tornando um pesquisador periférico dentro do CERN, mas ele tem aí um caso bastante interessante de reconversão da situação dele no campo. O CERN, então, vê práticas de divulgação científica, né? E aí ele retorna a própria carreira com um caso clássico de reconversão do campo. Ao passo que afasta-se da pesquisa científica na área experimental, mas mobiliza o capital científico puro que ele tinha anteriormente para transformar a divulgação científica num capital político dentro do laboratório, né? Então, de certa forma, ele assume uma posição de poder importante no escalão administrativo da sua instituição de origem, mas que depois da pesquisa e tal, porque alguns eu ainda acompanho, né, de longe esses pesquisadores, ele assumiu agora recentemente uma posição de prestígio na área ali de divulgação científica do CERN. Ou seja, é um caso, eu retruco aqui, né, como sendo um caso talvez do efeito Mateus do Merton, né, que ainda pode aí ter seu efeito. Por fim, né, então esses são dois casos que poderia ser considerado uma situação de personagens que foram, ou, de certa forma, excluídos dessa rede de tomada de posição do campo, mas que, no entanto, eles possuem dois usos distintos, mas ainda assim fundamentais para a legitimação da ciência, né, enquanto campo, usando aí, a meu ver, a divulgação científica. Esses dois casos emblemáticos são indícios que a divulgação científica ainda é um campo extenso de análise, e constitui uma área que precisa ser explorada sobre a luz da sociologia da ciência, garantindo aí o seu papel na estrutura do campo científico, particularmente no que tange outros olhares a esses agentes periféricos no campo de poder, né? Então, para finalizar aqui, coloco em minha defesa aqui pela autonomia do campo científico, né? E pensando aí na divulgação científica como esse instrumento, né, dessa vigilância constante pela garantia das capacidades democráticas, né, uma frase, uma passagem do Bourdieu, né, que ele diz o seguinte:
e, sobretudo, a defesa da autonomia dos campos científicos, em especial o do campo das ciências sociais, em particular, é por si um ato político, especialmente no momento e em sociedade nos quais os homens políticos e os dirigentes econômicos se armam, sem cessar, da ciência econômica, principalmente para não governar, como querem fazer crer, mas para legitimar uma ação política inspirada por razões que não tem nada de científicas. Obrigada. Muito obrigado, professora Graciela. Nós temos já pergunta feita por um historiador, que é o Luiz Cambraia, e ele faz duas perguntas que eu acho que poderiam, na verdade, ser uma só, em que ele pergunta: em que medida a divulgação científica pode oferecer subsídios para a construção de uma epistemologia que consiga combater efetivamente o relativismo que hoje caracteriza as fake news? E a segunda, que é possível construir uma epistemologia propositiva que faça frente aos excessos do relativismo pós-construtivista, mas que não seja eurocêntrica? Eu acho que... Sim, pode falar. Eu vou respondendo ou você... Tá. Pode responder. Tá bom, então. Eu acho que a gente tem um desafio. A primeira questão, que no final das contas também dialoga com a segunda, eu acho que a gente tem uma concepção da divulgação científica, por vezes, que a minha provocação de ser uma construção de divulgação quase naif, quer dizer, ingênua, na perspectiva de que ela é mais uma prática do que uma reflexão epistemológica. Eu acho que a provocação que o professor faz, ela é interessante porque envolve, e aí já trazendo aqui também a defesa pela superação dessa perspectiva eurocêntrica, de que a divulgação científica ela pode ser esse espaço, se pensada na perspectiva do contexto, das relações do campo científico, como uma prática produzida pelos cientistas, e a partir dessa prática produzida pelos cientistas, trazendo todos os conceitos, as temáticas, as demandas da própria perspectiva geopolítica, da geoespacialização desses laboratórios, desses pensamentos, dentro da posição até, inclusive, de poder desses cientistas. No final das contas, eu não quero entrar na questão epistemológica, porque, obviamente, ela é muito mais complicada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente pensa a divulgação científica como sendo esse instrumento possível também de produção do cientista, ela vai ganhar uma outra visão, ela vai ganhar uma outra percepção, porque ela engloba a própria construção simbólica, a própria construção reflexiva do ato de fazer ciência e, inevitavelmente, para quem trabalha com história da ciência, mobilizar elementos da própria natureza da ciência para essa construção. E aí, como se faz isso na perspectiva de uma epistemologia mais propositiva? Eu gosto do discurso do Epstein, né? No sentido de que eu acho que quando a gente sempre olha para a divulgação científica como sendo esse instrumento que vai superar um problema que é um problema que a divulgação científica teoricamente não daria conta, que é essa questão da fake news, né? O que a gente tem que começar a trabalhar, principalmente quem faz ou trabalha com divulgação científica na perspectiva de superação da fake news, é olhar essas fake news como esses instrumentos, como esses simulacros que vão sendo construídos, né, e vendidos para a sociedade a partir dos próprios critérios da ciência. Esse é o desafio da divulgação científica, né? É pensar que ela tem que ser uma construção ou um processo de desconstrução desses tais simulacros, porque é aí que a gente erra quando a gente acha que o discurso direto, o discurso sem essa reflexão, inclusive trazendo aqui a ideia da superação dessas fronteiras, Boaventura fala isso,
A Águas tem um trabalho interessante sobre essas questões, envolve também pensar essa perspectiva da superação do problema também da América Latina. Né? O que eu quero dizer é assim, as fake news elas são mundiais, mas elas também são muito marcadas por cada país, por cada situação geopolítica. Então, eu acho que é um pouco esse o caminho que a sociologia da ciência pode ajudar a gente a pensar a questão como essa superação desses simulacros. Eu acho que é esse o desafio, pelo menos que eu penso. Né? A pergunta é muito complexa, né? Então, obviamente, eu estou dando aqui um pedaço, dando um pedacinho de uma reflexão que provavelmente é muito maior. Né? Está bem. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos, você colocou bem, a divulgação científica como uma tarefa não secundária nem periférica, mas uma tarefa nobre, vamos dizer, do próprio cientista. Mas pensando no diálogo e verificando que existe uma alta taxa, digamos, de analfabetismo científico na população, nós podemos credenciar os não cientistas a participarem da divulgação científica? Senão, como poderemos atacar o exemplo que você também mencionou, de pessoas que vão falar contra a vacinação, e nesse exemplo nós podemos colocar a população, às vezes como um todo, que não conhece o mecanismo da vacinação e como é que ela pode participar de um processo pelo qual ela fique mais qualificada para julgar se a vacinação é do seu interesse ou não. Ou seja, é uma ampliação dessa democratização da divulgação científica. Você acha isso possível, viável? Gildo, eu acho que esse é o desafio que a gente tem enfrentado ultimamente e que, de certa forma, é o próprio debate que eu busquei chamar atenção do quanto que o próprio campo científico ele está muito impregnado pela lógica das lutas internas que esquece esse debate externo. Então, a partir desse lugar que eu quero falar da divulgação científica, porque eu acho que ele é fundamental para que a gente desconstrua essa posição, por vezes eu acho ingênua, de que a divulgação científica ela efetiva uma comunicação direta e instantânea com o seu público. Né? Ela não faz isso, ela não dá conta disso. Tanto é que aí a gente consegue perceber essas questões como as fake news, como os problemas da Terra plana e tudo mais que vão aparecendo, exatamente porque quem não faz, os sujeitos que não fazem a divulgação, ou ficou muito tempo sem fazer divulgação científica, acabou dando suporte para esse discurso externo da divulgação científica, né, que são esses youtubers, pessoas aí que vão disseminar esse conhecimento, vulgarizar esse conhecimento para a sociedade. Quando eu falo isso, eu tô apontando que não é que toda divulgação feita dentro do campo científico ela é boa, obviamente que não é, tem questões que precisam ser discutidas, mas quando eu olho para a divulgação científica como esse instrumento descaracterizado que aparece, esses tais simulacros, a forma que a gente precisa evitar e, de certa forma, são aquilo que vai impactar negativamente na nossa sociedade. Por que eu estou falando isso? Né? Porque se há uma participação, se a divulgação científica ela pode fazer alguma coisa, eu acho que ela deveria começar desconstruindo essa ideia, e a gente está passando por um momento interessantíssimo que a divulgação científica poderia fazer, que é desconstruir essa ideia, dessas ideias já feitas, desses problemas que não são esses tais problemas verdadeiros, que não são nem sequer problemas da ciência. Então, por exemplo, nesse exato momento, a gente está discutindo a questão
questão da vacina contra o coronavírus, né? Que é uma temática extremamente interessante, mas que eu percebo que está sendo muito pouco explorada, no sentido de que a gente está falando muito pouco sobre a própria questão da natureza da ciência, né? Todo mundo está esperando. Antigamente, você tomava vacina, você quer tomar, não quer tomar, e todos esses problemas que se debate, mas a gente não está aproveitando, porque a gente sempre teve que tomar vacina e pronto. Agora a gente está tendo que esperar. Por que a gente tem que esperar tanto para tomar uma vacina? Esses elementos é que precisam começar a ser incorporados. Quem pode fazer isso, né? Eu acho que isso tem sido agora, começou agora a ser debatido exatamente por causa dessas demandas, mas eu acho que esse processo é um processo, obviamente, longo, que envolve o analfabetismo científico, associado à nossa falta de uma educação científica de qualidade, principalmente na escola pública, mas, de certa forma, é um processo educar-se a longo prazo, né? Educar a sociedade a longo prazo. E eu acho que é a partir desses elementos, que não são só os elementos dessa divulgação ou da ciência como a ideia pronta, mas a ideia a se construir, que pode ser um elemento importante para construir essa interação, esse interesse, esse engajamento e movimentar, de certa forma, a sociedade que não está interessada por ciência a pensar sobre ciência e, principalmente, descaracterizar esses simulacros, né? Essas ideias ou essas visões equivocadas do que fazer, do que essa ciência e essas articulações, esses modos de fazer experimentos que vão, de certa forma, contradizer a própria construção da ciência ao longo do tempo, né? Muito bem. E só para complementar, você acha que os cientistas, esses das ciências naturais, pelo menos, deveriam uma disciplina do tipo divulgação científica? Eu corto um pouco, Gildo, mas só para ver se eu entendi, se os cientistas deveriam fazer disciplinas sobre divulgação, é isso? Isso. Eu acho que bom, aí você me coloca numa situação difícil, porque eu acho que a divulgação científica ela é mais do que só o ato de querer fazer divulgação. Eu acho que e exatamente por isso que a gente precisa dos jornalistas científicos, a gente precisa dos pesquisadores em divulgação, a gente precisa dos epistemólogos, dos sociólogos, todo mundo para ajudar nesse processo. Então, obviamente, que é importante que os cientistas tenham essas aproximações, conheçam essas condições de produção desse conhecimento. Agora, dizer que todo cientista tem condição de elaboração de um curso e tal, aí eu já acho um pouco, teria que ser pensado de uma maneira um pouco mais com calma. Obviamente, há muitos cientistas que fazem divulgação científica de uma maneira intuitiva muito boa, muito interessante, e que pode dividir essas experiências, mas eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, a divulgação científica ela é uma prática interdisciplinar, ela é uma prática que, de certa forma, envolve diferentes conhecimentos, por isso é interessante olhar a perspectiva da sociologia, da filosofia, ela não envolve só a própria comunicação, né, de certa forma, não envolve só uma área, então eu acho que sim, que é possível, com as suas devidas especificidades, né? Certo. Muito bem. Então, chegamos agora ao final da exposição da professora Graciela e agradecemos mais uma vez o seu comparecimento. Isto vai ser trabalhado em termos da sua apresentação para ser colocado no YouTube. Brevemente o IA fará isto e aí poderá ser também compartilhado. Tá bem? Agradeço, Gildo, pelo convite. Foi uma manhã muito interessante e espero estar em outras oportunidades para a gente dialogar ao vivo, né? Pois não.